Existe uma guerra acontecendo neste exato momento que a maioria das pessoas não consegue enxergar com os olhos naturais. Uma batalha espiritual de proporções cósmicas está sendo travada nos lugares celestiais, e o campo de batalha principal é a alma humana. As forças das trevas estão organizadas, estratégicas e absolutamente determinadas a arrastar o maior número possível de pessoas para a perdição eterna. Enquanto a humanidade dorme em sua ignorância espiritual, o inferno trabalha incansavelmente, planejando ataques cada vez mais sofisticados e devastadores contra tudo que é santo e puro. A Bíblia nos adverte com clareza assustadora sobre a realidade do mundo espiritual e a existência de demônios que odeiam a humanidade com intensidade inimaginável. Esses seres caídos não são personagens de ficção ou símbolos metafóricos, mas entidades reais com personalidade, inteligência e poder sobrenatural. Eles foram expulsos da presença de Deus por causa da rebelião liderada por Lúcifer, e desde então sua única missão tem sido destruir a imagem de Deus na Terra, que somos nós, seres humanos. Cada demônio conhece seu destino final no Lago de Fogo e, por isso, trabalha com fúria, sabendo que seu tempo é curto. O apóstolo Paulo deixou registrado que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa declaração revela uma hierarquia demoníaca organizada militarmente, com diferentes níveis de autoridade e áreas de atuação. Existem demônios designados para nações inteiras, outros para cidades, alguns para famílias específicas e outros que atormentam indivíduos. Eles estudam suas vítimas, conhecem suas fraquezas, monitoram seus padrões de comportamento e aguardam o momento perfeito para atacar com devastação máxima. Jesus Cristo enfrentou demônios durante todo o seu ministério terreno e nos deu autoridade para fazer o mesmo. Ele expulsou legiões de demônios de um homem que vivia nu entre os túmulos, libertou uma mulher que estava encurvada há 18 anos por um espírito de enfermidade e curou um menino que era jogado no fogo e na água por um espírito maligno. Cada um desses casos revela a crueldade extrema das forças demoníacas e sua determinação em causar o máximo de sofrimento possível. Eles não têm misericórdia, não sentem compaixão e não se cansam de atormentar suas vítimas até a destruição completa. A estratégia do inferno sempre começa com sutileza e engano, nunca com um ataque frontal óbvio. Satanás é chamado de pai da mentira, e seus demônios são mestres na arte do disfarce. Eles plantam pensamentos na mente das pessoas de forma tão natural que a vítima acredita que aqueles pensamentos são seus. Sussurram mentiras sobre identidade, propósito e valor, fazendo pessoas acreditarem que são inúteis, não amadas ou sem esperança. Essa guerra psicológica é extremamente eficaz, porque ataca a mente, que é o campo de batalha principal, onde vitórias e derrotas espirituais são determinadas. O mundo está testemunhando um aumento alarmante de possessões demoníacas, opressões espirituais e manifestações sobrenaturais malignas. Países que abandonaram completamente os valores cristãos estão experimentando uma explosão de ocultismo, bruxaria, espiritismo e toda forma de prática demoníaca. Jovens estão se envolvendo inocentemente com tábuas ou ouija, cartas de tarô, horóscopos e rituais de invocação de espíritos, sem fazer ideia de que estão abrindo portas legais para demônios entrarem em suas vidas. Cada porta aberta é um convite formal para que as trevas estabeleçam fortalezas que podem levar anos para serem destruídas. A indústria do entretenimento se tornou um dos principais veículos de doutrinação demoníaca em nossa geração. Filmes, séries, músicas e jogos glorificam abertamente bruxaria, vampirismo, zumbis, demônios e todo tipo de conteúdo ocultista.
Crianças são expostas desde cedo a personagens que praticam magia, invocam espíritos e desafiam autoridades divinas. Adolescentes consomem músicas que exaltam rebelião, imoralidade sexual, uso de drogas e até mesmo pactos com o diabo. Tudo isso é apresentado como arte, liberdade de expressão ou simples entretenimento. Mas a realidade espiritual é que cada exposição a esse conteúdo normaliza o mal e dessensibiliza a consciência. As drogas são uma das armas mais eficazes do arsenal demoníaco para escravizar e destruir vidas humanas. A palavra grega para feitiçaria no Novo Testamento é pharmakeia, da qual derivamos a palavra farmácia, e está diretamente relacionada ao uso de substâncias que alteram a consciência. Quando alguém usa drogas, especialmente as alucinógenas, as barreiras naturais de proteção espiritual são rompidas e a pessoa fica vulnerável a invasões demoníacas diretas. Muitos viciados relatam ver entidades, ouvir vozes e ter experiências sobrenaturais aterrorizantes durante o uso. E isso não é alucinação. É contato real com o mundo espiritual das trevas. A imoralidade sexual desenfreada que domina nossa cultura não é apenas depravação humana, mas uma estratégia demoníaca específica para profanar o que Deus criou como santo. O sexo foi designado por Deus para ser vivido dentro do casamento entre um homem e uma mulher. E qualquer violação desse princípio abre portas espirituais perigosas. Pornografia, fornicação, adultério, perversões sexuais de todo tipo são todas armadilhas demoníacas que criam ligações espirituais impuras, chamadas de laços de alma. Essas ligações dão direito legal aos demônios de atormentar não apenas no presente, mas também de passar maldições para gerações futuras. A Bíblia revela que nos últimos dias haverá uma intensificação dramática da atividade demoníaca sobre a terra. Paulo profetizou que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. João viu em visão demônios semelhantes a rãs saindo da boca do dragão, da besta e do falso profeta para enganar os reis da terra. Jesus advertiu que falsos cristos e falsos profetas surgiriam fazendo grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Estamos vendo o cumprimento dessas profecias diante de nossos olhos nesta geração. O engano religioso é uma das manifestações mais perigosas da atividade demoníaca, porque disfarça veneno espiritual como se fosse verdade divina. Paulo alertou que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz e seus ministros se disfarçam como ministros de justiça. Hoje vemos igrejas inteiras sendo enganadas por doutrinas de demônios, apresentadas com versículos bíblicos fora de contexto. Líderes que dizem falar em nome de Deus, mas profetizam mentiras, prometem prosperidade sem santidade, declaram bênçãos sem arrependimento e conduzem multidões ao inferno enquanto todos cantam e aplaudem alegremente. A depressão, ansiedade e suicídio atingiram níveis epidêmicos globalmente, e embora existam fatores psicológicos e químicos envolvidos, seria ingenuidade ignorar a dimensão espiritual dessa crise. Demônios chamados de espíritos de morte, desesperança e suicídio operam ativamente, plantando pensamentos autodestrutivos nas mentes vulneráveis. Eles atacam especialmente adolescentes e jovens adultos, bombardeando suas mentes com mentiras sobre não ter valor, não ser amado, não ter futuro. Quando esses pensamentos não são confrontados com verdade espiritual, podem levar a consequências trágicas e irreversíveis. A divisão que vemos em famílias, igrejas e nações não é apenas resultado de diferenças de opinião, mas manifestação de demônios de contenda, discórdia e divisão trabalhando ativamente. Jesus disse que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e o inimigo conhece bem essa verdade.
Por isso, ele trabalha incansavelmente para criar brigas entre marido e esposa, pais e filhos, irmãos em Cristo, líderes e membros. Cada divisão enfraquece o testemunho cristão, paralisa a igreja e dá mais território para as trevas avançarem sem resistência. O materialismo e a ganância que dominam a sociedade moderna são manifestações de demônios de Mamon que escravizam pessoas através do amor ao dinheiro. A Bíblia declara que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E através dessa raiz venenosa cresce toda espécie de corrupção, traição, injustiça e opressão. Pessoas mentem, roubam, traem e até matam por dinheiro. Famílias são destruídas por herança, amizades terminam por dívidas e multidões vendem suas almas ao diabo por prosperidade temporária. Tudo isso orquestrado por forças demoníacas que conhecem a fraqueza humana pela segurança material. A tecnologia, que deveria ser ferramenta neutra, está sendo usada estrategicamente pelas forças das trevas para aprisionar bilhões de pessoas em vícios digitais. Redes sociais foram projetadas intencionalmente para criar dependência através de gatilhos psicológicos que liberam dopamina no cérebro. Pornografia está disponível gratuitamente em segundos para qualquer pessoa com um smartphone, destruindo casamentos e escravizando milhões em vícios que parecem impossíveis de quebrar. Jogos online mantêm jovens hipnotizados por horas infinitas enquanto suas vidas reais desmoronam. Por trás de toda essa dependência digital, existem estratégias demoníacas de escravidão e destruição. O orgulho é a raiz do pecado original, que causou a queda de Lúcifer, e continua sendo uma das armas mais eficazes do inferno contra a humanidade. Demônios de soberba trabalham inflando o ego humano, fazendo pessoas acreditarem que são autossuficientes, que não precisam de Deus, que são a autoridade final sobre suas próprias vidas. Esse espírito de independência e rebelião está por trás de toda rejeição a Deus, toda recusa em se arrepender, toda insistência em seguir o próprio caminho. E o fim do orgulho sempre é destruição, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A feitiçaria moderna não se limita a bruxas em florestas realizando rituais estranhos, mas permeia nossa sociedade de formas sofisticadas e socialmente aceitas. Práticas como yoga, meditação transcendental, reiki, cristais, astrologia, consultas a médiuns e outras são todas formas de ocultismo que abrem portas para demônios entrarem. Muitas pessoas inocentes se envolvem com essas práticas buscando paz, cura ou autoconhecimento, sem perceber que estão entrando em território espiritual extremamente perigoso. Cada prática ocultista, por mais inocente que pareça, estabelece conexões com o reino das trevas que podem ter consequências devastadoras. A música tem poder espiritual tremendo porque afeta não apenas a mente, mas também as emoções e o espírito humano. Demônios conhecem esse poder e, por isso, infiltraram a indústria musical em todos os níveis e gêneros. Muitos artistas admitem abertamente terem feito pactos com entidades espirituais em troca de fama e sucesso. As letras de inúmeras músicas populares glorificam violência, promiscuidade, rebelião, uso de drogas e desrespeito a Deus. E pior, algumas músicas contêm frequências e mensagens subliminares especificamente projetadas para abrir portais espirituais e permitir influência demoníaca direta sobre os ouvintes. A questão de gênero e identidade que explodiu em nossa cultura não é apenas ideologia social, mas uma estratégia demoníaca para atacar a própria imagem de Deus na humanidade. Deus criou o ser humano à sua imagem, homem e mulher os criou, e essa distinção é fundamental na ordem criada. Quando demônios conseguem confundir a identidade mais básica de uma pessoa,
Eles criam caos interior profundo que leva a sofrimento indescritível. Crianças estão sendo ensinadas que podem escolher seu gênero. Adolescentes estão mutilando seus corpos irreversivelmente, e qualquer objeção a essa loucura é rotulada como ódio. Por trás dessa agenda existe um ódio demoníaco à criação de Deus e um desejo de destruir o que ele chamou de bom. A perseguição aos cristãos está intensificando globalmente, cumprindo a profecia de Jesus de que seus seguidores seriam odiados por todas as nações por causa do seu nome. Em alguns países cristãos, são presos, torturados e mortos diariamente apenas por confessarem fé em Cristo. No Ocidente, a perseguição é mais sutil, mas não menos real, manifestando-se através de cancelamento cultural, perda de emprego, processos judiciais e marginalização social. Por trás de toda perseguição aos santos estão demônios que odeiam Jesus Cristo e qualquer um que ouse carregá-lo em seus corações. Essa perseguição só aumentará à medida que nos aproximamos do retorno de Cristo. Os sinais apocalípticos que Jesus descreveu estão se cumprindo diante de nossos olhos com frequência e intensidade crescentes. Terremotos, pestilências, fomes, guerras, fenômenos celestiais incomuns, tudo isso multiplicando simultaneamente como dores de parto de uma mulher prestes a dar à luz. Mas além dos sinais naturais, há sinais espirituais ainda mais significativos: o esfriamento do amor, a multiplicação da iniquidade, o surgimento de falsos profetas, a apostasia generalizada. Todos esses sinais apontam para um fato inescapável. Estamos vivendo nos últimos dias, e o ataque final do inferno contra a humanidade está se intensificando. O anticristo está chegando, e seu reino será o auge da influência demoníaca sobre a terra. A Bíblia profetiza que ele será possuído diretamente por Satanás e terá poder para fazer grandes sinais e maravilhas para enganar as nações. Ele estabelecerá um sistema global de controle econômico, político e religioso. Ele exigirá a adoração como se fosse Deus e perseguirá impiedosamente qualquer um que se recusar a receber sua marca. Esse período será de tribulação sem precedentes na história humana, quando as forças do inferno terão permissão temporária para desencadear seu ódio com fúria total sobre a terra. Mas em meio a todas essas verdades sombrias sobre a realidade demoníaca, existe uma notícia extraordinariamente boa que precisa ser proclamada com poder. Jesus Cristo já derrotou Satanás e todos os seus demônios na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, ele despojou os principados e potestades, fazendo um espetáculo público deles e triunfando sobre eles na cruz. A vitória já foi conquistada, a batalha já foi vencida, o inimigo já foi derrotado. Agora resta apenas a execução final da sentença que já foi decretada nos tribunais celestiais. O sangue de Jesus Cristo tem poder absoluto sobre todo e qualquer demônio que existe. Não existe força das trevas, por mais poderosa que seja, que possa resistir à autoridade do nome de Jesus quando invocado com fé genuína. Aquele sangue que escorreu no madeiro há mais de 2000 anos continua sendo a arma mais poderosa no arsenal espiritual de todo crente. Quando aplicamos o sangue de Jesus sobre nossas vidas, famílias, mentes e circunstâncias através da fé, estamos erguendo uma barreira impenetrável que nenhum demônio consegue atravessar. Esse sangue purifica, protege, santifica e liberta de toda a opressão maligna. A autoridade que Jesus delegou aos seus discípulos é real, presente e disponível hoje para todo crente genuíno. Ele disse que em seu nome expulsaríamos demônios, e essa promessa não foi apenas para os apóstolos, mas para todos que creem. Quando um filho de Deus, lavado pelo sangue de Jesus, cheio do Espírito Santo e vivendo em santidade, confronta forças demoníacas no nome de Jesus,
Os demônios não têm escolha, senão obedecer e fugir. Mas essa autoridade só funciona quando há vida de integridade, pois os demônios conhecem quem tem autoridade real e quem está apenas fingindo. A armadura espiritual descrita em Efésios 6 não é simbólica, mas literal na dimensão espiritual. O cinturão da verdade, a couraça da justiça, os sapatos do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito são equipamentos espirituais reais, que protegem o crente contra os dardos inflamados do maligno. Mas muitos cristãos tentam lutar batalhas espirituais completamente desarmados porque negligenciam essas peças fundamentais da armadura. Não podemos esperar vitória espiritual se estivermos espiritualmente nus e desprotegidos no campo de batalha. A oração não é apenas comunhão doce com Deus, mas também arma de guerra espiritual de poder devastador contra o reino das trevas. Quando os crentes se unem em oração concordante, quando jejuam e buscam a face de Deus com quebrantamento genuíno, quando intercedem com autoridade no nome de Jesus, fortalezas demoníacas são destruídas, cativos são libertados e o inferno recua. Por isso o inimigo trabalha tão intensamente para manter os crentes ocupados, distraídos, cansados, qualquer coisa para impedi-los de orar. Ele sabe que um crente de joelhos é mais perigoso para seu reino do que exércitos inteiros marchando. A palavra de Deus é chamada de espada do Espírito, porque é a arma ofensiva que destrói mentiras, quebra enganos e expõe trevas. Quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás pessoalmente, ele respondeu a cada tentação com "está escrito", usando a palavra como espada para derrotar o inimigo. Cristãos que não conhecem a Bíblia são alvos fáceis para engano demoníaco, porque não têm com que discernir verdade de mentira. Mas aqueles que enchem suas mentes e corações com a palavra viva de Deus tornam-se guerreiros espirituais formidáveis, capazes de desmascarar e derrotar toda a estratégia do inferno. O jejum é uma arma espiritual tremendamente poderosa, mas tragicamente negligenciada pela igreja moderna. Jesus disse sobre certos tipos de demônios: "Esta casta não sai senão por oração e jejum." Há níveis de opressão demoníaca e fortalezas espirituais que só são quebrados quando combinamos oração fervorosa com jejum consagrado. Quando negamos nosso corpo para buscar a Deus intensamente, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Nossa sensibilidade espiritual aumenta, nossa fé é fortalecida e a unção do Espírito Santo flui com maior intensidade através de nós para destruir as obras do diabo. O batismo no Espírito Santo não é opcional, mas essencial para enfrentar vitoriosamente as forças demoníacas nestes últimos dias. Jesus ordenou que os discípulos não saíssem de Jerusalém até receberem poder do alto. Esse poder veio no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu com fogo, línguas e demonstração sobrenatural. O mesmo Espírito está disponível hoje para capacitar os crentes com dons espirituais, poder para testemunhar e autoridade para confrontar demônios. Um crente sem o batismo no Espírito Santo é como um soldado tentando lutar uma guerra sem munição na arma. A santidade não é legalismo religioso, mas necessidade estratégica para a vitória espiritual. Pecado não confessado, áreas de compromisso, portas abertas através de desobediência consciente, tudo isso dá direito legal aos demônios de atuarem em nossas vidas. Não podemos viver em pecado e esperar ter autoridade sobre as trevas. É hipocrisia e não funciona, como os 7 filhos de Seva descobriram quando tentaram expulsar demônios sem verdadeira conversão e autoridade. Os demônios disseram: "Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são?"
e então atacaram aqueles homens violentamente. A autoridade espiritual só vem através de vida santa. O perdão não é apenas virtude cristã, mas também estratégia de guerra espiritual, porque falta de perdão dá acesso legal aos demônios, chamados de atormentadores. Jesus contou a parábola do servo que não quis perdoar e foi entregue aos atormentadores até pagar toda a dívida. Paulo advertiu que devemos perdoar para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Quando guardamos mágoa, amargura, ressentimento ou ódio em nossos corações, estamos literalmente abrindo a porta para a tortura demoníaca. Perdoar não é sentimento, mas decisão de liberar a pessoa e entregar a justiça nas mãos de Deus. A igreja local não é clube social, mas fortaleza espiritual e hospital de campanha no meio do campo de batalha. Deus nos chamou para congregar, não para sermos cristãos solitários tentando sobreviver sozinhos. Na comunhão dos santos, há proteção, edificação, correção, encorajamento e força coletiva. Lobos atacam ovelhas que se afastam do rebanho, e o mesmo acontece espiritualmente. Cristãos isolados são alvos fáceis para engano e ataque demoníaco. Por isso o inimigo trabalha tão intensamente para afastar as pessoas da igreja através de ofensas, decepções, críticas e distrações. O testemunho público de Cristo não é apenas obediência à grande comissão, mas também declaração de guerra contra o reino das trevas. Quando proclamamos que Jesus é Senhor, que Ele morreu e ressuscitou, que é o único caminho para a salvação, estamos invadindo o território inimigo e resgatando cativos. Cada conversão genuína é uma derrota humilhante para o inferno. Cada vida transformada é um troféu arrancado das garras de Satanás. Por isso, o inimigo luta tão ferozmente para silenciar o testemunho cristão através de medo, vergonha, perseguição e politicamente correto. Precisamos urgentemente de um derramamento renovado do Espírito Santo, como nunca antes na história da igreja. Precisamos de avivamento genuíno que queime a religiosidade morta, exponha a hipocrisia, traga convicção profunda de pecado e produza conversões radicais. Precisamos que o fogo de Deus desça novamente sobre seu povo, purificando, capacitando e enviando uma geração de guerreiros espirituais determinados a destruir as obras do diabo. Sem esse derramamento sobrenatural, estaremos enfrentando batalhas espirituais com recursos meramente humanos. E isso é receita garantida para a derrota. O tempo está se esgotando rapidamente e cada dia que passa nos aproxima do momento final, quando a paciência de Deus chegará ao fim. Vivemos na era da graça, quando o Espírito Santo ainda está retendo o mal e dando oportunidade para arrependimento. Mas essa era vai terminar, o noivo vai voltar, a porta será fechada e então será tarde demais. Não sabemos o dia nem a hora, mas os sinais estão por toda parte gritando que o tempo é agora. Agora é o momento de abandonar o pecado. Agora é o tempo de se consagrar totalmente a Cristo. Agora é a hora de assumir seu lugar como soldado no exército do Senhor. A escolha está diante de cada pessoa hoje. Servir a Deus ou servir ao diabo, não existe meio termo. Jesus disse que quem não é por ele é contra ele. E quem não ajunta com ele, espalha. Neutralidade é impossível nesta guerra espiritual, porque não estar do lado de Deus significa automaticamente estar do lado do inimigo. Cada pessoa que rejeita Jesus Cristo como Salvador e Senhor está consciente ou inconscientemente servindo aos propósitos de Satanás. Cada dia de rebeldia é mais um dia dando vantagem às trevas. Mas hoje ainda há esperança. Hoje a porta da graça ainda está aberta. Hoje você pode mudar de lado e passar da morte para a vida.